Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange, eu já fiz um vídeo aqui no canal que vou botar aqui nos cards falando sobre o curso de roteiro que eu faço, que eu comecei no início do ano passado. E por conta de eu ter começado a estudar roteiro, algumas pessoas me perguntam sobre diferenças entre roteiro e literatura, na hora de escrever mesmo, né, pensando desse ponto de vista de quem faz as duas coisas. Eu vim fazer um vídeo sobre isso pra falar tanto das diferenças entre roteiro e literatura, quanto do próprio formato do roteiro, como se escreve um roteiro, né? Pra poder fazer uma comparação bem nítida, eu peguei um conto meu, que se chama O Filho Vivo, ele tá lá no Wattpad, você pode ler aqui no link na descrição, e eu fiz um roteiro adaptado desse conto. Eu não fiz pra esse vídeo, dá trabalho fazer um roteiro adaptado, eu fiz pro próprio curso, para um trabalho. Então é um roteiro de curta-metragem e um conto que foi a obra que originou esse roteiro. Eu vou levar vocês pro meu computador porque eu quero mostrar o conto no Word, que é o programa padrão assim para escritores, e esse roteiro no Final Draft, que é o programa padrão para roteiristas. Mas antes eu quero te convidar a conhecer meus livros A Criação do Escritor, Elas na Outra Face da Fantasia e Você por Aqui. Os links para você conhecer e comprar esses livros estão aqui na descrição do vídeo. Então, aqui eu tenho o arquivo do Word e aqui eu tenho o arquivo do Final Draft. Eu já abri eles aqui. Aqui é o conto no Word e aqui é o roteiro no Final Draft. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o Filho Vivo eu fiz pro Wattpad. Eu escrevi ele para participar de um concurso no Wattpad, então eu já escrevi pensando nessa mídia. A mídia, o lugar onde a gente conta a nossa narrativa, o veículo, né, de transmissão, sempre conta muito para a própria mensagem que a gente vai passar. Então, algumas coisas que existem em filmes só podem existir em filmes, algumas coisas que existem em livros só podem existir em livros, e algumas coisas que existem num livro do Wattpad, que é um site onde a pessoa pode comentar dentro do seu texto, só vai existir nessa mídia. E eu fiz esse conto pensando nisso. Então tem duas coisas sobre esse conto, duas coisas assim principais que de cara já não conseguem ser adaptadas para audiovisual. A primeira coisa é esse trecho aqui, deixa eu achar. Esse trecho aqui, que é quando o personagem tá desmaiando, e eu fiz meio que um desenho aqui, como vocês podem ver, no texto. E a segunda coisa é que o final, ele é literalmente aberto e a pessoa no Wattpad, aqui no Word não dá pra ver isso, mas vocês podem ver no link da descrição e ver no Wattpad, que essa linha aqui eu botei pra pessoa poder comentar e criar o final da história. Então já são duas coisas que só são possíveis, primeiro, num livro, isso daqui, esse desenho com o texto, ele, inclusive, na literatura moderna, foi quando os escritores começaram a fazer bastante isso. Você pode ver a poesia concreta, você pode ver, por exemplo, Mallarmé, que era um poeta francês, que meio que foi um dos primeiros a fazer isso numa época em que o jornal, a imprensa estava se desenvolvendo. Isso, então, só é possível nessa mídia. Já na mídia audiovisual, existem outras coisas que só são possíveis num filme, né, num audiovisual. Som, por exemplo. Você pode fazer muita coisa com som, e é impossível você fazer muitas coisas com som na literatura que não tem som. Você pode fazer muitas coisas com imagens que são impossíveis de você transmitir o mesmo efeito num texto. Então, a primeira diferença entre escrever literatura e escrever roteiro é que você vai vendo como a mídia em que você desenvolve essa sua narrativa, ela cria possibilidades e ao mesmo tempo limita outras possibilidades. E eu percebi muito isso por esse ser um roteiro adaptado de um conto, né? Uma coisa que quem estuda roteiro sempre vai escutar é que no roteiro nada é pensado, tudo é dito ou mostrado. O pensamento, ele é uma coisa tipicamente literária, assim, a expressão do pensamento em palavras.
Claro que num filme você pode botar um voice-over lá, que aí o personagem vai estar... Por exemplo, isso acontece muito em anime, o personagem tá lá parado e você escuta o pensamento dele. Mas é uma coisa que você tá escutando. É uma coisa que, de certa forma, tá sendo dita, mesmo que se entenda que aquilo não tá saindo da boca do personagem, e sim que tá saindo da mente dele, vamos dizer assim. Mas na literatura, isso é diferente e cria sensações diferentes. Por exemplo, um texto da Clarice Lispector... não tem como você pegar os pensamentos das personagens dela, que são quase... A história é quase toda feita só de pensamentos, e você querer botar isso como voice-over num filme, sabe? É esse tipo de coisa que eu digo que é próprio de cada mídia. Então, por exemplo, não sei o que fazer agora, não sei como vou sobreviver, nem que rumo devo tomar. A única certeza é que não posso voltar para casa nunca mais. Como é que eu vou transmitir isso num filme? Eu simplesmente não vou conseguir transmitir essa mesma coisa exatamente como tá aqui. Eu vou ter que transformar isso numa cena, numa coisa visível que mostre que o personagem tá sem rumo e que mostre que ele não pode voltar mais para casa. Então, assim, eu já falei um pouco de teoria, como é que é na teoria essas diferenças, mas vamos ver um pouco na prática como é que é um roteiro. O roteiro, ele é feito de cenas. Então, todas essas coisas numeradas aqui, e com essa coisa aqui em cima, que é a cabeça de cena, cabeçalho, né? Cada uma dessas coisas é uma cena. Esse meu roteiro, ele tem ao todo 29 cenas. Então aqui é o início da última cena. E o roteiro, o número de páginas dele geralmente é o número de minutos que ele vai ter quando se transformar num filme. Então esse roteiro, ele tem 17 minutos em teoria. Isso não é uma regra geral, vamos dizer assim, mas não é uma coisa que em cada roteiro obrigatoriamente vai acontecer. Esse meu roteiro do Filho Vivo eu já fiz essa contagem e tem realmente 17 minutos e alguns segundos. A cabeça de cena, que é o primeiro elemento, vamos dizer assim, de uma cena, ela diz se a cena é interna ou externa, o local e a hora do dia, assim, o momento do dia. Então, aqui é no interior, né, interna, casa, que é o espaço geral, vamos dizer assim, sala, que é o espaço específico, e noite, que é a hora do dia em que está acontecendo. Se você for ler um roteiro, você vai ver que tudo que está escrito nele são coisas visíveis ou coisas que dá para escutar. Existem outros elementos no audiovisual que são de linguagem também, então, por exemplo, a cor dessa parte do filme é diferente para mostrar um certo sentimento, mas esses elementos, essas coisas de linguagem, muitas delas não aparecem no roteiro porque ficam a cargo do diretor do filme. Mas algumas coisas podem aparecer no roteiro. Por exemplo, se é muito importante para comunicar o sentimento do personagem numa cena, se é muito importante que a cena esteja, que a câmera esteja se mexendo, você pode botar alguma coisa assim, a câmera tremendo e tal. Depende também de com que diretor você trabalha. E se você for o diretor do seu próprio filme, é claro que você pode botar mais coisas assim no roteiro. Mas o que é interessante, então, é que no roteiro tudo que tá aqui são coisas visíveis ou coisas audíveis. E ele é escrito no presente. Então, a sala é suja e bagunçada e os móveis são velhos. Estou descrevendo o ambiente. No roteiro também, quando você vai apresentar os personagens, é legal você dizer a idade deles. E essa é uma diferença em relação ao conto, porque no conto, a idade dos personagens, ela não fica explícita, mas você meio que consegue entender que o João, ele não é uma criança, mas aí também não é um adulto, e que o pai dele, né, tem uma idade, tipo, não é um cara jovem, né? Isso aí é mais fácil de verificar, mas enfim. Na literatura, você pode deixar as coisas de um jeito muito mais pro público entender do que no roteiro, porque no roteiro você não está escrevendo para o público, você está escrevendo para outras pessoas que vão fazer o filme, você está escrevendo para o diretor, você está escrevendo para toda a equipe, sabe? Que vai fazer os bastidores do filme. Então, basicamente, voltando a falar dos elementos, essa aqui é a cabeça de cena, esse texto aqui é a ação. Então, ação, no caso, conta a descrição também, né? Um outro elemento é isso aqui, ó, diálogo. Isso aqui, o diálogo você põe o nome do personagem. Esse VO é porque é um voice-over, é quando o personagem não tá falando na tela, mas você escuta. Essa coisa que eu falei do anime pensando, né, que acontece muito. Aqui, então, a gente vai ter um diálogo entre João e Augusto. Uma coisa
interessante é que no conto o Augusto ele não aparece nesses flashbacks. Eu não tenho esses flashbacks, né? Mas olha só, no roteiro eu tenho flashback. Por quê? Porque no conto a gente entende a relação do João e do Augusto, que é o irmão dele, né? João é o protagonista, Augusto é o irmão dele. A gente entende a relação deles pelos pensamentos do João, pela narração em primeira pessoa do João. Mas não tem como fazer isso num audiovisual. Então eu tive que botar flashbacks, que foi o jeito que eu pensei, né, que seria uma solução para mostrar um pouco da relação deles. Esse elemento aqui é a rubrica, que dá o tom da fala, também tem isso, né? Vou estar escrevendo também para o ator. Aqui a gente tem uma coisa que geralmente não é muito usada entre uma cena e outra, que é o corte, né? Toda cena, entre uma cena e outra, você vai ter um corte. Mas quando é um corte normal, geralmente a gente não bota no roteiro. Mas aqui, por exemplo, é uma fusão. Fusão seria tipo isso que acontece nessa cena de Cidade de Deus. E esses são os elementos principais de um roteiro, são os principais elementos que você vai usar. No Final Draft, que é esse programa, né, você vai controlar isso por essa caixa aqui, que vai ter essas opções. E algumas coisas, tipo esse Continued, ficam automáticas, né? Acontecem automaticamente para mostrar que a cena está continuando na próxima página. Assim, uma coisa importante é que o final, como eu não podia mais ter aquela coisa do final aberto, que na verdade era para as pessoas responderem no Wattpad, como é que a pessoa vai responder no filme? Não tem como. Então eu tive que inventar a última fala do Augusto. E eu vou mostrar algumas coisas assim de adaptação que tem a ver com essa coisa da linguagem que eu falei. Então, por exemplo, tem esse trecho que João lê uma mensagem na garrafa e no final é assim: me encontre em e segue um endereço. Ou seja, ele leu que tinha um endereço. Tinha um endereço escrito na garrafa, mas eu não quis colocar no livro, no conto, né, qual era o endereço. Eu só disse que tinha um endereço. E aí, no filme, eu não podia simplesmente dizer, tem um endereço aqui, sem mostrar esse endereço. Então eu só coloquei o João para ler o que está escrito e ele botou me encontra em, e aí ele olha para uma direção, porque a gente entende que ele leu o endereço, mas o espectador não vai saber, não vai ler o endereço, porque eu não inventei um endereço, sabe? Então essas são as principais diferenças e essa é basicamente a estrutura e a formatação de um roteiro. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. Aqui na descrição do vídeo tem links para os meus livros e para as minhas redes sociais. E até a próxima!